Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Certo, Vilar? Exatamente, Rafael. Mas nós temos que dar um recado a você. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Já é inscrito? Vai lá, ó, sininho de notificações. Todas as informações do Sindiguardas aí, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para Fique por Dentro. Vilar, nesse bloco vamos tratar sobre uma despedida de um excelentíssimo profissional que é o secretário municipal de segurança urbana adjunto, né? Que é o Cides Fagotti Júnior. Foi Exatamente. adjunto na gestão anterior, a qual a secretária era a nossa inspetora superintendente Elza, né? Exatamente. E aí, na mudança do governo, ele permaneceu, né, secretário adjunto, embora nós, como categoria, tínhamos uma expectativa de que ele assumisse a pasta, mas política é uma matemática a qual, às vezes, 2 mais 2 não é 4, né? Exatamente. Mas nós precisamos frisar aqui, antes de passar a palavra para você, de que, enquanto esteve na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, tem se mostrado, além de um excelentíssimo profissional, assim, óbvio, vamos colocar algumas ressalvas, né? Do lado de lá, ele representava os interesses da prefeitura. Patrão. O patrão, né? E do lado de cá, nós representávamos os interesses dos trabalhadores, dos policiais da Guarda Civil Metropolitana, né? Só que, além de uma expertise invejável, ele sempre mostrou, né, um ar de compromisso com as coisas que fazia, um espírito democrático, sempre esteve de portas abertas para o diálogo, né? Inclusive, poderia ser copiado, né, pelo atual secretário municipal de segurança urbana, Orlando Morando, que prefere fazer a sua gestão de portas fechadas. O nosso secretário Fagotti, não, né? Sempre exerceu um espírito democrático, né? Mais uma vez, e esteve sempre pronto para receber a entidade, atender as demandas do que era possível, né? Receber, entender qual que era a expectativa, o interesse, né? Porque, assim, não é só escutar a demanda, né? Sim. Ele tinha paciência de perguntar assim, tá, beleza, a demanda é isso, mas me explique as razões, né, para que tenha chegado nesse pedido, né? E a gente fazia um resgate histórico, passávamos as demandas, e ele, então agora entendi. Então, isso aqui, eu acredito que é possível, isso aqui não era possível, assim. Exatamente. Não vendia fumaça, né, o Velar? Profissional invejável, eu particularmente, eu entendo, né, o Rafael entende que foi uma enorme perda para a atual gestão do prefeito Ricardo Nunes, né? E, consequentemente, com essa perda, que nós não sabemos qual vai ser a postura do novo secretário adjunto, né? Sim. Eu acredito que os policiais da Guarda Civil Metropolitana, sem a influência do profissionalismo, desse espírito que eu já citei, perdem e perdem muito. Afinal de contas, ô Vilar, daqui a alguns meses vai abrir uma janela de descompatibilização. A tendência é que o atual secretário possa discutir novos voos e a secretaria vai ficar para alguém, né? Exatamente. E, para finalizar, ô Vilar, uma tremenda de injustiça. Porque, como as próprias matérias dos jornais disseram assim, ó, pai do Smart Sampa deixa a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Exatamente. Então, uma tremenda injustiça, porque não há o que se falar, assim, da secretaria e da cidade de São Paulo sem o Smart Sampa, né? É assim, um divisor de águas, né? Sim. Antes do Smart Sampa e depois do Smart Sampa. Então, uma tremenda injustiça. Mas, Vilar, eu gostaria de deixar aqui registrado pro secretário, não sei se ele vai estar nos assistindo, né? O Alcides Fagotti. O meu particular, né? E eu tenho certeza que eu falo em nome da equipe Sindiguardas. O meu muito obrigado, Vilar. Não foram poucas as discussões, não foram poucas as divergências, mas todas elas, tenho certeza que fortaleceu os dois lados, certo, Vilar? Exatamente. O diálogo é o caminho para você chegar no meio termo. Nenhum, nem outro, né? É exatamente o meio termo, né? E assim,
é só olhar para a guarda. O que era a guarda? Né? Os nossos colegas terceira classe que nos perdoem nesse momento, mas vocês não têm o parâmetro que era a guarda quando foi a prefeitura era governada pelo Bruno Covas. A guarda estava, né, as traças, não tem outro termo para usar. Sim. Né? Tava as traças, a verdade é essa. Né? Então a gente tinha lá um secretário PM, né? Comprava o barco sem motor, a jangada, né? E a própria capacidade da guarda de atender as demandas da cidade era baixíssima. Sim. Né? Baixíssima. Ou seja, a guarda era um órgão lá de quarto, quinto interesse da administração pública, se é que havia algum interesse, né? Sim. Era basicamente manutenção. Vou mantendo aí para dizer que estou mantendo, mas não investia, né? Quando a gente tem a assunção da inspetora Elza para a secretaria, a gente já tem uma mudança, né? Então, o Ricardo Nunes assume, né? Ela assume como secretária, o Fagotti ainda não era o secretário adjunto, e existia uma filosofia que é antiga na guarda, né, por desconhecimento do funcionamento da máquina pública, de segurar o dinheiro, mesmo que não ia ser executado a aquisição de determinadas coisas. E foi ele quem mudou. E a guarda mudou, passou a executar 95% do seu orçamento. Então, assim, é um nível de execução muito alto. Esse 5% não tem como, porque são variações de cunho pessoal. Então, ou seja, se o cara faltou, você não pagou o salário dele, então o dinheiro fica no cofre. Se o cara não foi na DEAC, você não executou esse dinheiro, então fica no cofre. Mas aquilo que era executável, ele tinha um conhecimento muito amplo e muito, vamos dizer assim, difícil de obter aí fora, porque nenhuma escola vai te ensinar como é que funciona aqui dentro, né? E a gente deu exemplos aqui, foi a aquisição eu não lembro, acho que foi das TS9, das pistolas, porque não iria conseguir executar até o final do ano, até o final do ano fiscal. Aí ele devolveu o dinheiro. Nossa, aí teve aquele burburinho, pô, tá devolvendo dinheiro, tá devolvendo dinheiro. Ele devolveu, mas se ele pegou o dinheiro, falou, eu devolvi 7, peguei 8 para executar em coisas que são executáveis. Uma obra, uma contratação de serviço, alguma coisa. Virou o ano, ele tem a licitação em andamento. Ele foi lá e pediu 7 da pistola. Então foi 7, não foram 7 milhões. Foram 7 mais 8. Né? Exatamente. Então essa expertise ele trouxe para dentro da nossa secretaria. Eu até comentei com alguns colegas que estavam trabalhando lá na secretaria, como eu falava, aprende, hein? Porque esse cara sabe muito, né? E o melhor, sabe muito e trouxe o conhecimento para a execução da guarda. Porque veja bem, né? Os policiais mais antigos aqui vão entender o que eu tô falando. Nós tivemos um secretário aqui que tinha um conhecimento maravilhoso, que era o Edson Ortega. Só que ele não usou conhecimento para o bem da guarda. Ele usou conhecimento para afundar a guarda. Ele até implementou algumas coisas que não tinham, ferramentas, né, de gestão. Né? Mas do ponto de vista de funcionamento da guarda, foi um desastre. Né? Foi um desastre. E não dá para dizer que o Edson Ortega é uma pessoa incompetente. É o contrário. Ele é extremamente competente. É um cara muito, muito preparado. Só que do ponto de vista de atender ao povo de São Paulo, ele foi um desastre. Né? Um desastre. Então o Kassab colocou o Ortega aqui, ele foi um desastre, né? Já o Fagotti trouxe o conhecimento dele para o bem da população, porque se a guarda estiver trabalhando bem, estiver dando o retorno que ela dá, porque hoje você consegue enxergar o retorno da guarda, coisa que você não tinha na época do Bruno Covas, né? Quem está ganhando? É o povo. E quando a gente vê ocorrências, por exemplo, de policiais militares, policiais civis, guardas civis metropolitanos, né, trocando tiro no seu momento de folga com roubadores, é porque o negócio tá feio lá fora. Lá fora tá feio o negócio. A imprensa não traz toda a verdade, ela traz a verdade que interessa para ela vender ali a mídia, né, vender aquele programa, vender aquela imagem ali forte e tal, né, olha, policial trocou tiro e tal. Mas o que acontece é que centenas de pessoas perdem os seus bens, né? Que não milhares, né? Perdem os seus bens para esses roubadores. E assim, a guarda passou a fazer a diferença. Se hoje você tem guardas na Paulista fazendo a diferença, é graças a Fagotti. É graças a Fagotti. Se hoje você tem guardas fazendo diferença em outras regiões, é graças a Fagotti.
Porque quando o Oscar Mike chegou aqui na prefeitura, essas coisas já estavam prontas. Sim. Ele é o pai do Smart Sampa. Ele podia ter feito um remendo no City Fraud. Mas ele não. Ele, opa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Abraçou a ideia e pôs a ideia para funcionar. Né? Ou seja, entregar para o povo de São Paulo o que tem de melhor. Né? E aí, como você bem colocou, essa perda inestimável para nós. Inestimável. Porque o que nós estamos tendo hoje da Secretaria Municipal de Segurança Urbana é uma porta fechada. A gente não tem contato com o secretário. Ele optou por uma política dessa ordem, de forma muito graciosa, porque nós não fizemos nada contra ele. Sim. Ah, vocês falaram mal do 2,60%. Olha, se o governo federal deu 9% e o governo estadual deu 5% e a Câmara deu 4%, é óbvio que nós, como sindicato, vamos reclamar de 2,60%. Porque nós queríamos os 5% como todos os outros servidores. Sim, sim. Né? Contando que Estado e União têm dívida. E São Paulo não tem. É verdade. São Paulo não tem dívida. Até porque, né, Vilar? Se 2, qualquer coisa fosse bom, então assim, ó, desafio até pro atual secretário. Já que 2 é bom, assina um documento que o senhor tem uma tendência de permanecer nos cargos públicos, na vida política, né? A perder de vistas do tempo, né? Temporal. Né? De se comprometer com o povo brasileiro, né? Abrangendo todo mundo, né? Que você se receber em algum momento um aumento maior do que 2%, 2, alguma coisa, você devolve. Assim, semelhante como fez o antigo prefeito João Dória. Olha, se eu for eleito, eu vou devolver o salário, lembra? Exatamente. E aí, efetivamente, ele devolvia e tal, né? Então, assim, abre aspas, né? Assina um documento, fala que vai devolver mais que 2%, mas desculpa te cortar. Não, né? não. Porque 2 é bom, se 2 é bom. Na verdade é o seguinte, né? Se dê 2%, né? Exatamente. Você fala, prefeito, se o senhor não se der 2%, eu vou embora. Isso. Né? É melhor, né? Ó, se vocês não se der 2%, eu vou embora. Porque o do prefeito, não foi o Ricardo Nunes, mas foi o anterior, deu 46%. Né? Então a gente tem que reclamar. E aí ele puxou essa falta para ele aí, para ele fechar a negociação, ou o que é melhor, ou o que é pior, né? O diálogo, encerrar o diálogo, que eu acho que é a maior virtude que o Fagotti teve aqui, enquanto secretário municipal de segurança urbana. E só fazendo uma ressalva, ele assumiu como secretário de segurança urbana. Sim. Ele ficou um período como secretário, aí o Kassab veio, trouxe o Oscar Mike pra cá, né? E aí o Oscar Mike tá aí, tirando foto, flash, dando entrevista e tal, mas tudo que tá sendo entregue hoje é óbvio que já estava licitado quando o Fagotti era o secretário. Né? Ele tá só, vamos dizer assim, cortando a faixa. Sim. Mas o cara que construiu a obra foi o Fagotti. Exatamente. Né? A verdade é essa. E a gente aqui, né? A gente sempre fala nos programas aqui, nós não somos ingratos. Nós não somos ingratos. Então, ou seja, nós temos uma gratidão pelo prefeito Ricardo Nunes ter dado a alavancada que deu na guarda, tanto no Senado Nacional, né? E, obviamente, seguindo a mesma linha, temos que agradecer ao Fagotti pela dedicação que ele teve, torcer para que o prefeito Ricardo Nunes dê valor a ele onde ele pudesse ser recepcionado aí na prefeitura, né? A gente gostaria que ele permanecesse aqui, mas já que Oscar Mike não tá dando, não tem, eu como gosto dele como pessoa, desejo a ele que tenha, né, um trabalho muito bom aonde ele estiver, em qual parte da prefeitura estiver, que eu tenho certeza que ele vai dar o máximo possível dele para que a prefeitura entregue para o cidadão, né, o paulistano de bem, aquilo que a prefeitura tem de melhor, né? Tentar entregar o melhor para o cidadão de bem. Vilar, PEC 18, como veiculamos nos programas anteriores e até pessoalmente, né, para os policiais aqui em sede, nas unidades, enfim, que todas as vezes que a categoria se organizava, colhíamos frutos, né, os nossos interesses avançavam a nível nacional e dessa vez não foi diferente. Exatamente. Fizemos aquele ato brilhante no dia 2 de setembro, né? A logística tremenda. Saímos
vitoriosos como categoria, né? Fizemos a lição de casa nesse sentido, né? Exatamente. A vitória nesse sentido, né? Não com relação à PEC ainda, né? E aí, no retorno, tivemos a notícia de que a PEC 18 vai avançar. Inclusive, um dos compromissos. O próprio, lá no dia 2 de setembro, o deputado delegado da Cunha, ele tinha nos informado de que trabalharia para que, na hora de apresentar as emendas no projeto da PEC 18, que atualmente é um texto que, como posso dizer, ele não agrada à oposição e nem agrada aos interesses dos profissionais da segurança pública como um todo, né? Que seria trabalhar, saímos com compromisso, inclusive, né? Teve uma votação simbólica, né? Que todos os interesses relacionados às polícias municipais passariam a ser uma prioridade e seriam apresentadas quantas emendas fossem necessárias para que os textos que hoje estão lá na PEC 57, até na própria PEC 37, as partes boas, passassem a incorporar a PEC 18. E o resultado foi, né? Dias depois, o relator, né? O presidente Hugo Mota instituiu a comissão especial. Exatamente. Especial. Sem isso, a PEC não anda. Né? Isso. PEC nenhuma anda. Então ele se comprometeu com o governo, sentou lá com as lideranças, obviamente, que tudo isso tem que ser tratado com as lideranças. Exatamente. E aí instituiu, né, a comissão especial da PEC 18. Exatamente. Né? Aí nós temos na minha colinha tática aqui, hein? É o deputado Mendonça Filho, né? É o relator. Exatamente. Ele foi o relator, inclusive, na CCJ. Sim. Né? Ele é do União Brasil. Aloysio, né? E o Aloysio Mendes, que é o presidente, né? Que é que vai dar o rito pro trabalho, né? E assim, vamos passar 2 vídeos aqui desses 2 deputados falando um pouquinho da PEC 18. Nesses pontos específicos que mexem aí com essas categorias, vai haver ali um diálogo com essas forças? Como que vai ser chamada, como essas categorias vão ser chamadas para também fazer essa discussão na comissão especial? Olha, Ana Raquel, nós vamos ouvir todas as categorias, mas um compromisso que nós fizemos com o presidente Hugo Mota, tanto eu quanto o relator, foi que nós não daremos a essa PEC, a essa comissão especial, nem um caráter corporativista, nem um caráter ideológico. Não é isso que a sociedade espera de nós. Com relação às guardas municipais, que a nossa ideia é transformá-las em polícias municipais, há praticamente um consenso, uma unanimidade no Congresso que isso é necessário. Eu fui secretário de Segurança Pública do meu estado, do estado do Maranhão, e pude perceber durante o período que fui secretário a importância que as guardas municipais, as futuras polícias municipais, têm no vetor de segurança pública. E nós precisamos agora instrumentalizar essa nova instituição de segurança pública e dar a ela condições de realmente, em auxílio à Polícia Militar, auxílio à Polícia Civil, combater o crime. Porque todos os países do mundo onde a segurança funciona e funciona bem, as polícias são municipalizadas. Por que não no Brasil fazemos uma experiência também assim? Então, eu acho que esse é um tema que não vai haver dificuldade. Há consenso tanto entre os setores de direita quanto de esquerda de que é necessário que a gente dê às polícias municipais maior autonomia e maior poder de polícia, para que elas possam contribuir significativamente com a nossa política de segurança pública. Agora, é óbvio que algumas corporações não aceitam esse tipo de colocação, principalmente a Polícia Militar. Nós temos algumas resistências de alguns setores, mas isso é uma questão que já está decidida, tanto pelo Supremo, que já se posicionou com relação a isso, como majoritariamente dentro da comissão. Então, eu acho que esse é um tema que vai transitar com muita facilidade dentro da comissão. Ana, nós recebemos uma incumbência do presidente Hugo Mota de fazermos um esforço muito grande para votarmos essa PEC até o final desse ano. E vamos trabalhar nesse sentido. Ontem nós já anunciamos, eu já anunciei, que nós teremos 2 reuniões semanais. Toda terça e quinta-feira teremos reuniões da comissão especial. A nossa ideia é, sim, fazer audiências públicas, fazer visita a alguns estados que têm experiências muito positivas na área de segurança pública, mas sem perder o foco de que nós precisamos entregar à sociedade, ainda esse ano, um projeto que vá de encontro à grande necessidade do nosso povo, que é mais segurança pública. Eu acho que toda a comissão está imbuída desse propósito e nós caminharemos, acho que de forma coordenada e motivada para que esse projeto seja concluído até o final desse ano. Essa é uma promessa que nós fizemos ao presidente Hugo Mota e tanto eu quanto o relator pretendemos cumpri-la. Ninguém aguenta mais o crime tomando conta das cidades e aterrorizando o cidadão brasileiro. Instalamos hoje a PEC da Segurança Pública. Agora a gente vai discutir a forma,
mérito da proposta, como ela pode melhorar a política de segurança pública, valorizando aqueles que fazem a segurança pública na ponta, nos estados, as polícias militares, civis, ao mesmo tempo a atuação do governo federal no combate ao crime organizado, narcotráfico por meio da Polícia Federal, a atuação da Polícia Rodoviária Federal e a integração com os municípios, utilizando também o apoio das guardas municipais, alguns estados e alguns municípios também evoluindo com a ampliação das chamadas polícias municipais e integrando, evidentemente, com contribuições e a participação direta dos ministérios públicos, dos estados, do Ministério Público Federal e do Judiciário. O nosso foco é cuidar do cidadão, política de segurança pública, para que a gente possa garantir maior tranquilidade ao cidadão brasileiro. Rafael, fica claro que nós, guardas municipais, né, de todo o Brasil, né, nós mandamos o recado. O recado Sim. o recado chegou. Exatamente. Né? Obviamente que o jogo não tá ganho. Então agora dá para recolher o time e ir embora para casa e ir pra praia? Não, o trabalho continua. A FENAGuardas continua lá em Brasília. Eu quero também agradecer também aqui de coração o Jones Moura. Então, você que é guarda municipal do Rio de Janeiro, tá assistindo nosso programa aqui, olha pro Jones Moura. Porque o cara tá deixando a família dele ou qualquer outra possibilidade que ele tivesse lá no Rio de Janeiro para estar lá em Brasília, sem mandato, brigando por nós. Como ele já foi deputado, ele tem um trânsito lá mais fácil. Então ele consegue entrar no plenário, os deputados o reconhecem, então conseguem conversar mais facilmente. Mas a FENAGuardas está diuturnamente lá em Brasília, né? Tá lá em Brasília. Então, se tiver que conversar com o deputado, vai conversar com o deputado lá no plenário. Se tiver que marcar uma reuniãozinha depois do horário de funcionamento lá, vai marcar, né? Esse é o trabalho dos sindicatos que compõem a FENAGuardas. Quando você escuta a palavra compõe, mantém a FENAGuardas. Alguém tem que ficar em Brasília, tem um lugar lá que é alugado, né? As pessoas têm que se deslocar, né? Os diretores, da onde eles estão lá do prédio da FENAGuardas até o Congresso, né? Eles não são máquinas, eles precisam comer, né? Eles precisam dormir, eles não estão presos, né? Então, assim, quem mantém esse trabalho são os sindicatos. Os sindicatos são a base que mantém o trabalho da FENAGuardas em Brasília. E, assim, essa estratégia de atingir o objetivo, eu, como já tenho um tempo já de estrada, posso dizer para você, eu vi isso no Estatuto do Desarmamento, que quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, ele impedia que guardas das cidades, né, o texto original, das cidades com menos de 250 mil habitantes fossem armadas. Esse foi o texto aprovado. Aí houve uma mobilização muito grande aqui no estado de São Paulo, principalmente, que é onde tem as guardas, o maior número de guardas armadas aqui no estado de São Paulo. Essa movimentação chegou até a Assembleia, foi regional, chegou na Assembleia Legislativa. Isso credenciou um grupo de guardas a ir conversar com o ministro da Justiça, na época o Márcio Tomás Bastos. E eu estava lá na sala, né? E aí a gente conseguiu a medida provisória baixando de 250 mil para 50 mil. Então nós nem sonhávamos em ter um deputado, né? Apesar de ter alguns candidatos eternos aí que estão aí se candidatando de novo, mas não existia o nível de organização que nós temos hoje com a FENAGuardas, né? Nós vimos a mesma coisa acontecer com a Lei 13.022. Então houve a movimentação, foi para Brasília, lotamos Brasília lá, conseguimos trazer o governo para entender que a necessidade da aprovação da 13.022 e ela foi aprovada. E está acontecendo a mesma coisa agora. Então, ou seja, fomos para Brasília, lotamos Brasília, mandamos o recado e, como vocês viram nos vídeos, os dois deputados fazendo o entendimento de que existe a necessidade de adequar a questão de guarda municipal para a polícia municipal. Sim. Né? Eles não falam nada de previdência, porque é um interesse nosso. Então nós é que vamos fazer a pressão para tentar colocar a parte que tá da 57, que é de previdência, na PEC 18. Vai ser possível 100%? Não sei. Né? Nós não fizemos a lição de casa enquanto categoria, que é eleger o Eliel Miranda, né? Eleger o Jones Moura, que foram os candidatos mais votados, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a gente espera que em outros estados tenham outros guardas que sejam liderança nos seus estados e que façam um trabalho que seja... Porque se a gente conseguir eleger um deputado pelo Rio Grande do Sul, um deputado
pelo Paraná, um deputado por Santa Catarina não tem tanta guarda, mas Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, aí a conversa muda de figura. Sim, sim. Mas nós não fizemos a lição de casa ainda. Então, ou seja, o que o momento exige? Dedicação da categoria. Quando tiver o chamado das entidades, Fenaguardas e Sindiguarda São Paulo, aqui especificamente para nós aqui em São Paulo, comparecer nesses eventos, né? E acompanhe as redes sociais. Sim. Onde é que você vai ver a verdade? A verdade é o que está acontecendo. Nas redes sociais do Sindiguardas e principalmente nas redes sociais da Fenaguardas, em se tratando aqui da PEC 18. Então você entra lá no Instagram Fenaguardas, você vai ter tudo lá, o andamento, o Facebook da Fenaguardas também. Eles não têm um trabalho muito forte no YouTube como nós temos aqui com Fique Por Dentro. Mas tanto no Instagram quanto no Facebook, você tem o andamento ali, ó, o tete a tete ali, o dia a dia de funcionamento da Fenaguardas. Vilar, nessa semana, para tratar do bloco Polícia Municipal em Ação, nós temos a ocorrência de destaque das equipes policiais lá da JT, né? Jaçanã do Tremembé, Zona Norte. Você conhece bem lá aquela área, né, Vilar? Opa, moro lá. E aí, o que aconteceu? É assim, nós até tratamos aqui no bloco anterior aqui com o Rafael, né? De que quando a gente tem policiais, nós tivemos essa semana aqui, policiais militares, guardas civis metropolitanos foram vítimas de roubo, né? E que foram até baleados, inclusive. E graças a Deus estão vivos, né? Essa quantidade de roubos gigantesca atinge São Paulo inteira. E não foi diferente nessa ocorrência, Marcelo. Uhum. Então, os nossos policiais, né, vão assistir aqui na tela, nós vamos colocar aqui na tela por uma questão de cumprimento dos ordenamentos da plataforma, né? Essa ocorrência, né, foi irradiada aí pela mídia, pela grande mídia. Os policiais de JT estavam com presos. Eles estavam transportando, né, já 2 presos por ocorrência de entorpecente, né? E estavam a caminho do 13º DP, né? E aí, nesse trajeto, eles se depararam com uma pessoa fuçando ali, não tem outro termo para usar, né? Fuçando a motocicleta que estava estacionada em frente ao Hospital do Mandaqui, né? Obviamente, o tirocínio, as equipes de JT trabalham numa área bastante complicada. Sim. Então o policial fica ligeiro ou ele é jantado, né? Então se ligaram ali, viram a situação que estava acontecendo, foram para cima, jogou a viatura em cima e conseguiu impedir o furto daquela motocicleta. Curiosidade à parte, além da situação do já estar com preso dentro do guarda-preso, essa motocicleta, o proprietário dela tinha sido vítima de tentativa de roubo há menos de 12 horas antes. Que inclusive ele estava no Mandaqui porque a pessoa que estava com ele na moto foi agredida ao ponto de ter uma fratura exposta. Caramba. E estava lá sendo medicada no hospital. Né? E aí a viatura percebeu a ação dos criminosos lá do roubador, foi para cima e conseguiu prender. A pessoa foi entrevistada, né? Vai estar passando aqui ao longo do vídeo. E assim, essa é a diferença de ter uma guarda civil metropolitana forte. Sim. Porque se ela não tivesse sido forte, esse cara tinha perdido a moto dele. Exatamente. Né? Tinha perdido a moto dele. No domingo, Marcelo, lá na área do JT, eu percebi 2 motocicletas num comportamento meio estranho. Cada uma delas com 2 ocupantes. Eles desviaram de uma viatura da Polícia Militar. Eu estava dirigindo o meu carro particular. E aí eles aceleraram, passaram um pouco à frente, né, na Avenida Jaçanã. E eu vi que de uma transversal saiu um cara com a Honda Transalp, que é uma Big Trail. Sim. Aí, opa, já deu uma meia fechada no cara, ele deve ter xingado minha mãe naquele primeiro momento, né? E eu falei pra ele, cara, dá uma segurada, porque tem 2 motos ali na frente que o comportamento deles não é normal. Obviamente que nesse período eles não anunciaram roubo, não anunciaram nada, mas o tirocínio faz com que você tenha alerta. Exatamente. Então, a diferença de ter a guarda preparada na rua, patrulhando, é para diminuir isso. Porque o povo não aguenta mais. E aí, o que acontece é o seguinte, a diferença no cenário é a Guarda Civil Metropolitana. Porque as polícias estaduais são exatamente as mesmas.
Se você tirar a guarda dessa equação, o negócio fica feio na rua. Exatamente. Fica muito feio na rua. E assim, essa ocorrência é uma da que a Guarda Civil atendeu. A gente traz aqui um exemplo para mostrar, porque se fosse fazer um programa, ia ficar igual esses telejornal aí, só falando de ocorrência, porque são várias e várias ocorrências. Inclusive, as que vitimaram esses 2 colegas nossos, aquele polícia lá do Canil, que tomou um tiro no rosto, né? Graças a Deus tá bem de saúde, né? E o outro lá do subinspetor lá, que acabou tendo uma fratura na perna, daí câncer, se não me engano, né? Sim, tiro na perna. Então, acabou tendo a fratura na perna. Se policiais estão sendo vítimas de tentativa de roubo, porque nós não somos muitos. Sim. Nós não somos muitos. Se policiais estão... Imagine o Zé Povão. Né? Imagina o Zé Povão. E é por isso que a gente bate na tecla aqui, Marcelo, que nós precisamos ter um concurso. Que nós precisamos fazer com que a Guarda Civil Metropolitana chegue em 12 mil guardas. Sim. Se não tem como abrir o concurso tão rapidamente, tem 100 candidatos aí, ó, que podem ser convocados, né? Exatamente. Então, aptos, já passaram em todas as provas. É só chamar. Exatamente, só chamar. Né? Com certeza dá uma inspetoria. Sem guardas, dá uma inspetoria. Né? E hoje, por exemplo, encontrei colegas da Casa Verde indo lá trabalhar na Operação da Paulista. Então, a viatura que eu fiz uma brincadeira lá com o primeiro, eu perguntei a Casa Verde, é longe, né? Aí, Vilar, e aí, beleza? A viatura que estava na frente era de MG. Então, Casa Verde e MG atuando na Paulista. Sim. Quando não Cidade Tiradentes, quando não Perus. Parelheiros, porque não tem guarda no centro suficiente para atender a operação da Paulista. Exatamente, isso aí já faz a diferença. Então, ou seja, se o Oscar Mike lá quer fazer um concurso politiqueiro para a época da eleição, o povo precisa ficar sabendo que é politiqueiro. Sim. Que esse concurso já poderia ter saído em janeiro. Exatamente. Já poderia ter saído em janeiro. O processo, né, que você tem que licitar uma empresa, né? E assim, qual é o nosso interesse enquanto trabalhadores? Que entre os guardas, que a martelada fique menor na cabeça de cada um de nós, que nós não tomemos tiro no rosto, igual a polícia e o outro na perna, né? E que o ingresso de novos policiais faça com que a nossa carreira continue evoluindo. Né? O macete, entre aspas, da 16239 é a entrada de novos policiais e fazer, né, com que a carreira flua. Sim. Né? Mas se ela ficar aí na base da politicagem do Oscar Mike aí fica difícil, né? Ô, Vilar, eu quero parabenizar as equipes de Jaçanã Tremembé pela ocorrência. Agora, Vilar, você é o delegado de polícia. Eu chego lá, doutor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Doutor, seguinte, tô trazendo 3 elementos aí. Oi? 2 por tráfico de drogas e 1 por furto. Acho que o delegado fica pensando, mas como é que pode? O cara tava furtando e traficando ao mesmo tempo? Aí, explica melhor isso aí. Não, doutor, eu já tava com 2. Aí no terceiro, no caminho apareceu um terceiro. Né? É polícia, cara. É polícia. E aí o tirocínio faz toda a diferença, Vilar, porque esses camaradas que furtam motos, veículos também, carros, eles são muito ardilosos, eles têm muita experiência. E assim, eu falo porque já vi casos do cara levar o carro na frente do supermercado, o segurança do mercado na frente do carro, não perceber que o carro havia sido furtado. E aí sai o cliente gritando, cadê meu carro? Cadê meu carro? O cara fala, meu, tava aqui, mas ele ligou e foi embora, achei que era dele. Um artista. Então, esses caras são muito ardilosos. E o que faz levar esse cara em cana é tirocínio. Exatamente. É tirocínio. O polícia bateu o olho e fala assim, opa, aquele comportamento não é um comportamento de alguém que tem a chave da moto e monta em cima e liga e vai embora. E aí tem que abordar. Exatamente. E aí, para não ter problema lá com a sexta turma, nós já temos resolução do problema. Nós somos polícia ostensiva. Exatamente. É o que o tema 656 trouxe. A Guarda Municipal, então a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Municipal de São Paulo é polícia ostensiva. Então, opa, beleza, pode abordar. Aliás, o Borges tá em JT. JT. Tomara que ele aprenda alguma coisa. Produto JT, de faz umas aulinhas com o Pinheiro lá que ele te ensina. De qualquer maneira, parabéns. Aliás, não só a JT, todas as equipes. Como o Vilar falou, não dá pra gente passar todas aqui, senão a gente vira aquele programa de final de tarde das emissoras de televisão. Vai ficar o dia inteiro falando de ocorrência, porque o dia inteiro tem ocorrência mesmo, né? A gente pega algumas que são de destaque, né? E tenta transmitir para a sociedade que aqui tem polícia. Exatamente. Aqui tem polícia. Pode... o Congresso Nacional tá discutindo e tal, mas de fato, aqui tem polícia. 7.200 homens e mulheres aí que realmente fazem policiamento. E é policiamento que retorna para a sociedade como um serviço muito favorável
prestado. Muito obrigado, gente. Marcio, sobre a bonificação lá de recuperação de motocicletas oriundas aí de ilícito, né? Seja ele furto, roubo ou a supressão ali, a identificação da motocicleta, nós tivemos a lei, tivemos o decreto e a portaria publicado no mesmo Diário Oficial, né? Uma coisa bem ágil, né? Uhum. Com aquela vantagem que nós já colocamos aqui, que se recuperar lá o procurado, ou se tiver uma arma ilícita, né? Uma arma raspada, produto de roubo junto, o prêmio fica mais legalzinho, né? Isso, exatamente. Milzão pra cada um. Exato. Mas nem tudo são flores, né, Marcelo? É verdade. Nem tudo são flores. É verdade, Vilar. Na edição de hoje do Diário Oficial, hoje dia 11, né? Que o pessoal vai assistir dia 13, mas a gente tá gravando dia 11. Na edição de dia 11 de setembro do Diário Oficial, o Comando-Geral da Guarda Civil Metropolitana emitiu a Ordem Interna número 14 de 2025, que trata de detalhes do cumprimento da portaria da SMSU. O que é de interessante que tem ali, Vilar? Que engraçado que, por coincidência, um colega me mandou uma mensagem um dia antes, e perguntou assim: Márcio, se eu encontrar uma motocicleta que não está em condições de rodar, por exemplo, foi depenada, e ela for produto de ilícito, eu recebo a bonificação? Eu falei assim, pelo texto das normas que a gente tem até então, eu entendo que você faz até jus, então estava tudo certo, né? Faz jus ao recebimento. Aí saiu a ordem. Aí eu li no Diário Oficial, já mandei uma mensagem pro colega, dá QTA na informação. Esquece. Porque a ordem do Comando Geral, ela prevê que a motocicleta tem que estar em condição de funcionamento. Ou seja, encontrar um quadro não resolve. Sim. Tem que ser uma motocicleta em condição de funcionamento. E aí inovou, né? Trouxe um detalhe que não está na portaria, não está no decreto, não está na lei, mas que tem que ser detalhado, realmente. Eu nem tinha pensado nesse detalhe, mas tem que ser detalhado. Uma outra coisa é que nós fizemos um ofício para a SMSU. Eu vou depois até colocar no site, o Vilar, deixar o ofício bem publicizado para quem quiser ler, que a gente está questionando para a SMSU o seguinte: existe lá o formulário agora pela ordem 14, são 3 anexos, tá, gente? Tanto a ordem quanto os 3 anexos já estão no site do sindicato. A gente deu uma arrumadinha lá para ele ficar mais legível, cabendo uma folha só e tal, mas já estão no site do sindicato. Lá no anexo, fala que é para o policial preencher as pessoas que fizeram parte da recuperação do veículo lá e tal. E aí, hoje, que a gente perguntou para a SMSU, escuta, e o operador de rádio e de vídeo monitoramento? Quem que lança? É o guarda que está lá e recebeu o chamado? Ou porque assim, pelos anexos, o relatório do guarda vai passar pelo seu chefe imediato, pela superintendência, aí pode ser SAI, SUPLAN, SOP ou a SOI, e depois por subcomando, comando, para depois ir para a SMSU. Então, ele vai passar por toda uma estrutura hierárquica. Quem que vai fazer o lançamento do operador? Então, a gente faz 2 perguntas para a SMSU. Primeiro, o operador de rádio e vídeo de monitoramento vai receber? Se eles responderem que sim, eu acredito que vão responder que sim, como que será o procedimento para que esse policial receba também a bonificação? Então, nós fizemos essas 2 perguntas, não temos resposta da SMSU ainda, mas já estamos aguardando que a SMU responda positivamente e que dê um caminho para que essas pessoas sejam lançadas no relatório, né? Enquanto isso, Vilar, já tem motocicleta apreendida, hein? Já tem gente aí requerendo a bonificação porque já aprendeu motocicleta depois da norma. É só ver os nossos colegas baleados aí e a ocorrência que nós apresentamos aqui no... Ladrão tem demais. tem ladrão demais. Tem mesmo. Né? Então, vamos ver se vai ter caixa para tudo isso daí. O que eu recomendo para os colegas que estão nessa situação, estão atendendo a ocorrência e tal? Colega, vamos ser bastante honestos e assim, você recebeu um chamado da CETEL, por exemplo. Policial, viatura tal. Existe uma motocicleta em tal lugar, tudo suspeito. Você foi até o local, constatou, é produto que faz jus ao recebimento da bonificação. Eu entrei em contato com a CETEL. Quem foi o colega que demandou? O colega que demandou. Coloca o nome dele no relatório. Exatamente. Vamos ver o que o chefe vai despachar, né? Exatamente. Porque fez parte da ocorrência, não fez? Até porque se eventualmente tiver que ter algum tipo de questionamento jurídico, né? Você precisa da materialidade. Sim. Então, o cara que vai fazer isso é o cara que tá lá na viatura. Ele que vai produzir isso daí. Pegou o rádio, pede o nome do cara, irmão. QRA, hein? Anota lá e segue o jogo, né? Veículo recuperado, faz jus à bonificação e tal. E assim, deixa a administração pública responder.
Porque tem que ser justo, né, Vilar? Se o colega fez parte da ocorrência... Como a gente até colocou aqui no programa, existem algumas situações que os policiais vão se deparar. Uma das situações é o Smart Sampa, identificando lá pelos sistemas de câmera, né, a presença da motocicleta. Né? A outra, alguém pode ligar no 53 e falar, olha, tô vendo aqui uma motocicleta, tá na porta da escola, assim, assado. Aí o despachador vai falar, olha, né, o viatura X, viatura da Casa Verde número tal, ó, encosta lá na MF tal lá que tem uma motocicleta, chegou lá e vai constatar. Então, aquele operador, né? E a outra modalidade é essa que nós vimos aqui no Polícia Municipal em Ação. É o policial na rua, tirocínio, viu, pá, tá na mão. Esse daí é só deles ali. Sim. É só da equipe, né? Então eu acho que nesse caso já entra, né? Porque o cara não consumou, graças a Deus, né? Pra vítima. Que o intuito é esse. O intuito é que o cidadão não perca o seu bem, não perca a sua vida. Porque se for de outra forma, sei lá, né? Não tem sentido, né? Fecha a firma, né? Me ajuda aí, né? Então aí, assim, nesse caso, aí fica só com a equipe. Mas nos casos de despacho, tem que ser, assim, muito desumano querer impedir esses policiais de receberem também, né? Justamente. Até porque eles fazem parte de uma engrenagem importantíssima. Informação é tudo hoje em dia. Exatamente. Né? Sem informação você não consulta se o carro é produto ou não. Você abordou lá. Sim. O cara tá naquela historinha mole lá e tal. Você só vai consultar. Deixa eu ver o chassi aí. Bateu. O chassi é produto de... que a placa pode ter sido trocada. Você pega a placa de um carro, sim, que hoje em dia tá fácil, né? Você só desparafusa, põe a outra lá, já era. Né? Então, ou seja, é a informação que o colega que tá lá no vídeo de monitoramento e no operador de rádio vai conseguir passar pro operador que tá lá na ponta da linha, né, Marcelo? Justamente. Então, a norma nova, a ordem interna 14, já está no site Sindiguardas. Os 3 anexos dela também estão no site. Eu coloquei num link único, Vilar, porque é o seguinte, o colega clica num link só, já baixa os 3 anexos, que ele vai precisar dos 3, show. Né? Ele não tem como ele imprimir um só e deixar o outro, então ele já baixa os 3. A gente fez um ajuste lá para cada um ficar numa folha só, vai ficar até mais bonitinho do que o que está na Diário Oficial. Né? E assim, quando você começar a ter problemas com o cumprimento da norma, se é que existirem problemas, contate o seu sindicato para a gente ir atrás da solução. É isso aí. Marcelo, nesse bloco aqui nós vamos trazer uma boa notícia aos policiais, que vamos chamar de edição 2025 do Bolsa Formação, né? Isso, na verdade é ciclo 2025. Olha, mesmo, né? Quase acertei. Estão abertas as inscrições para o Bolsa Formação. É burocrático, você tem que ter a senha Gov, tem que estar com a senha Gov em dia, tem que fazer o curso como era antigamente, sim. Né, Vilar? E a parcela é única de R$900 a ser paga depois da conclusão lá dos cursos, quando fechar o ciclo. O que é importante é não perder prazo. Exatamente. E tá apertadinho, né? O prazo para inscrição é do dia 8, já passou, né, até o dia 19. Até o dia 19 de setembro você tem que fazer sua inscrição. E para fazer a inscrição, você já tem que estar com todas as certidões em mãos. Algumas certidões, Vilar, demoram até 5 dias para sair. Então, é bom o colega se antecipar. Já faz o pedido da certidão para que possa subir a inscrição no prazo. Depois subir a inscrição, for deferida lá pela rede Cinesp, faz o curso básico lá e vai receber a parcela de R$900. Não é o melhor dos dinheiros, Vilar, mas ninguém abre mão de 900 conto, né? Tira 900 conto do salário para ver se não dói. Pois é, então. Não dá para abrir mão. Então, a SMSU, para facilitar a vida dos colegas, soltou um comunicado, né, um editalzinho lá, prevendo o passo a passo de como fazer a inscrição e as certidões que são necessárias para que a inscrição seja deferida. Esse comunicado, nós vamos colocar no site também, Vilar, porque assim, todo mundo que tem o e-mail funcional recebeu, mas tem colega que não abre o e-mail funcional, seja porque perdeu a senha, ou porque não quer ler mesmo. Então, para facilitar a vida, a gente coloca aqui no site aqui o edital da secretaria, que está bem completo, explica o passo a passo, dá o link para pessoas retirar as certidões. E assim, gente, atente-se ao prazo. Hoje a gente está gravando dia 11, o programa vai ao ar no dia 13. Quando o programa for ao ar, falta menos de uma semana para encerrar o prazo. Tem que adiantar. Então, quem não tirou as certidões ainda, já tem que pedir essas certidões e depois fazer a inscrição, né? Mas, de qualquer forma, mais uma vez,
Toda vez que saiu o Bolsa Formação, o pessoal pergunta, a Guarda Civil fez o convênio? A Guarda Civil fez o convênio, o convênio tá válido, nós também fazemos jus, nós que eu digo vocês, né? Eu e o Hilário não fazemos jus, porque a gente não tá no serviço operacional. Afastado, né? Exatamente. Mas todo policial da Guarda Civil Metropolitana que está no serviço operacional faz jus ao recebimento da Bolsa Formação. É se inscrever, fazer o curso e aguardar o JKI, que será sempre bem-vindo, né? Com certeza. Bom, nesse bloco nós vamos apresentar um decreto editado hoje, dia 12 de setembro de 2025, que é o decreto 64.540. Ele altera os títulos que podem ser entregues para fins de promoção vertical. Ele altera o anexo único do decreto 56795. Bom, o que esse decreto traz de novo? Na verdade, ele traz 3 linhas de títulos para serem entregues. Tecnólogo com aproveitamento de estudos, licenciatura com aproveitamento de estudos e bacharelado com aproveitamento de estudos. E a partir dessa entrega, ele pontua pela carga horária. Veja bem, no decreto anterior, ele pontuava por título. Lembra? Tem o tecnólogo, licenciatura e bacharelado. Tecnólogo 80 pontos, licenciatura 80 pontos, licenciatura 120 pontos, bacharelado 160 pontos. Esses 3 continuam sendo pontuados da mesma forma. O tecnólogo vale 80, licenciatura vale 120 e bacharelado vale 160. Além desses 3, foram criados mais 3. Tecnólogo com aproveitamento de estudos, licenciatura com aproveitamento de estudos e bacharelado com aproveitamento de estudos. Esses 3 novos pontuam por carga horária. No caso do tecnólogo, cada hora vale 0,05 pontos. No caso da licenciatura, cada hora vale 0,0428 pontos. E no caso do bacharelado, cada hora vale 0,0533 pontos. Aí a pergunta que fica, né? Eu posso entregar um tecnólogo integral, que é aquele tecnólogo que cumpre a carga horária de 1.800 horas, mais um tecnólogo com aproveitamento de estudos? Sim. Pelo nosso entendimento, cada linha de título é um título que você pode entregar. Então, como criou 3 linhas novas, são 3 títulos novos que você pode entregar. Você pode entregar um tecnólogo integral, aquele que tem mais de 1.600, 1.800 horas, conforme a norma do MEC, mais um tecnólogo com aproveitamento de estudos. O que não pode ocorrer? No tecnólogo integral, que é aquele que tem mais de 1.600 ou 1.800 horas de estudos, por exemplo, usando ele como exemplo, ele não pode ter aproveitamento de estudos de outro diploma que você já entregou em promoção vertical anterior, tá? Mas como o tecnólogo integral normalmente ele não tem aproveitamento de estudos mesmo, isso não vai fazer muita diferença. Já no tecnólogo com aproveitamento de estudos, que está na linha de baixo lá, né? Cursos superiores, bacharelados, licenciaturas e tecnólogos com aproveitamento de estudos oriundos de outra graduação de nível superior, como ele vai pontuar por hora, o que você não pode fazer? Você vai entregar, vamos supor, um tecnólogo, que ele está pontuando lá 0,05 por hora. Ele não pode aproveitar estudos de outro tecnólogo que você já entregou ou que você vai estar entregando no mesmo certame, tá? Essa é uma limitação. Seja como for, essa regra só se aplica na promoção vertical de 2026. Na de 2025 não tem como aplicar porque já ocorreu, certo? Vai gerar algum transtorno, algum tipo de ajuizamento de ação? Possivelmente, vai depender da interpretação que a DRH, a SMSU, vai dar dessa norma. Pela interpretação, pela leitura que a gente faz do decreto, criou 3 novas linhas, são 3 novos títulos que você pode entregar, assim como já existiam lá 7, 8 linhas anteriormente, antes de criar esse decreto. Então, o Sindiguardas SP vai continuar dando assessoria para você, associado, no evento de promoção vertical. Você quer fazer entrega de títulos? Manda um zap aqui para a gente, pergunta, olha, será que esse aqui aceita? Eu vou entregar junto com esse, a gente faz uma análise pessoal. Mas não é o momento agora. Lá em janeiro, fevereiro, março do ano que vem, quando abrir o período de inscrições da promoção vertical, a gente chama você novamente para fazer esse cálculo, para ver até onde você consegue pontuar. E na calculadora de carreira que tem no site do Sindiguardas SP, nós vamos fazer o ajuste para incluir os novos títulos que saíram agora no decreto 64.540 de 2025. As demais coisas lá, o mestrado, doutorado, pós-doutorado e o decréscimo por suspensão continuam a mesma coisa. A pontuação por tempo na carreira, pontuação por tempo na categoria também continua a mesma coisa, não houve alteração.
Bom, chegamos ao final de mais uma edição do programa Fique por Dentro, mas antes de ir embora, eu peço que você dê atenção ao recado importante do companheiro Vilar. Exatamente, Márcio. O recado é para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Você viu que nós passamos informações importantíssimas aqui no Fique por Dentro, né? E você recebe aí, ó, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.